Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Ciência Bíblica, trazendo esse vídeo aqui para vocês, mas com um caráter especial para os governantes desse mundo, aqueles que são detentores da autoridade máxima, da regência desse sistema, a qual está infiltrado em todas as formas de mecanismo que compõem o mundo que vivemos. E interessante essa passagem que eu estava meditando, que eles próprios, aqueles que são os reis da terra, eles sim também sabem e saberão o Senhor Jesus, o Messias, virá e estará trazendo juízo a todas as nações e nenhuma alma ficará isenta ou por escusado mediante esta grande e maior aparição que haverá nessa terra, que será a segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja aqui no Apocalipse capítulo 6, versículos aqui a partir do 12. Esse contexto fala, dos 6 primeiros selos, da justiça de Deus sobre a terra. Aqui se começa, é o início da grande tribulação, que ela é voltada para Satanás, os seus anjos, e para todo aquele que pratica iniquidade, todos os ímpios. A questão da igreja que estará aqui ou não, a gente irá fazer um próximo vídeo para tratar bem direitinho dessa questão. Mas para o vídeo não ficar longo, irei me deter só nessa temática que eu quero trazer para os governantes desse mundo, que eles já sabem e saberão quando o Filho do Homem estiver nas nuvens trazendo o juízo, que ele virá com toda a justiça que foi conferida a ele pelo Pai, para fazer toda a justiça aos seus santos, cumprir as promessas, as profecias e trazer enfim um reino de paz e justiça logo em seguida, que haverá novos céus e nova terra. Então aqui o contexto dos 6 primeiros selos da ira de Deus, que começa a grande tribulação, que no caso aqui são soltos os 4 cavaleiros, que o primeiro é o cavaleiro branco, que simboliza o anticristo, juntamente com seu governo, que está muito próximo, a meu ver, vejo como algo próximo, porque o cenário desse mundo que enfrentamos hoje, 2021, está propício, está dando indicações para que uma pessoa venha e traga uma suposta paz, reconciliação dos governos, todas as nações, e um sistema de moeda única e de ideologia com essa nova geopolítica que estou implantando. Quem viu meu último vídeo, sobre a nova ordem mundial, já está bem nítida, já está sendo um tema bem exposto. Os governantes, como Xi Jinping, o presidente da China, que recentemente falou. Então, o cenário que vivemos está tudo indicando que este primeiro cavalo, simbolizado aqui no cavalo branco, que você vai ver nesse contexto um pouco antes, com o seu governo mundial, que irá perseguir a igreja, perseguir os santos, e trazer uma falsa paz no início, para depois sim mostrar quem ele é, e terá assim o período de grande tribulação como nunca houve e jamais haverá. Que depois vai ter o cavalo vermelho, que simboliza guerra, mortes,
Depois virá o preto, que simboliza uma grande escassez de fome, né? Uma grande eucaristia. E depois o quarto cavaleiro, o amarelo, né? O amarelo pardo, um amarelo que simboliza aquela cor de morte. E todas essas coisas vão acontecer. Quero agora ler com vocês aqui, após estes 4 símbolos dos cavaleiros do Apocalipse, começa a grande tribulação, aqui Apocalipse 6, versículos 12. E vi quando abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, vejam só, os ricos e os pobres, e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. E porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem pode subsistir? Veja só, os governantes falando aqui, né? Eles desejam que as montanhas, os rochedos caia sobre eles, para quem sabe assim o Senhor Jesus não passar desapercebido, ou tentar ter eles uma leve momentânea saída de alguma forma. E o interessante é que eles reconhecem a ira do Cordeiro, ó, porque é vindo o grande dia deles. Deles quem? Jesus e os seus santos, com os anjos no céu. Vejam, meus irmãos, que isso vai trazer o que a Bíblia diz, que nada que está oculto que não venha a ser revelado, porque até mesmo os governantes desse mundo saberão quem é o grande Senhor, Rei dos Reis, o Messias, o Filho de Deus, que virá em toda terra, todas as nações e línguas o contemplarão e dirão: só o Senhor é Deus. Mas voltando um pouquinho aqui, voltando para o versículo 13, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como uma figueira, né? Como uma planta, uma árvore de figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os figos verdes. Então veja só, meus irmãos, aqui é um texto que uma pessoa, um cristão que não conhece a verdadeira cosmologia bíblica, né? Um cristão que ainda não teve a atenção devida para o cosmo que a Bíblia apresenta, ele não saberá responder esse versículo assim como tantos outros. Eles são ignorantes nessa questão, porque as estrelas aqui cairão do céu sobre a terra. Aqui não é linguagem figurada. A linguagem figurada é a partir de como quando a figueira, né, quando é sacudida. Então, eu coloquei a foto aqui de uma figueira, por exemplo. Veja só, que quando sacudida, como a maioria das árvores, né, as folhas, os seus figos caem, né, e caem sobre a terra. Aqui é uma ilustração, uma figura de linguagem para dar uma melhor compreensão ao texto, né? Aqui as estrelas do céu caíram sobre a terra. Aqui é literal. Aí já aqui, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes, né?
Então, quando paramos para refletir, coisas que a maioria dos cristãos não fazem, a maioria que eu digo, aos que não têm o entendimento da verdadeira cosmologia que a Bíblia nos mostra, né? Que a falsa ciência corrompeu as igrejas e que as igrejas não ensinam posteriormente a todos os cristãos que crescem e muitos viram pastores, chegam a ser teólogos, mestres e tal, mas só tem uma visão de mundo, uma visão de cosmologia no seu entendimento, na sua mente. Então, qualquer situação dessa que vai falar sobre as questões que envolvem o cosmos, os céus, a terra, ele vai apontar para o quê? Para o que aprendeu aquele sistema heliocêntrico pagão, né? Que é uma adoração aos antigos deuses egípcios. E aqui as estrelas caíram do céu, só faz sentido as estrelas estando no céu e sendo menores que a Terra, né? Porque a ciência, o que é que ela diz? Que as estrelas estão a anos-luz de distância da Terra, né? E, por sua vez, as estrelas são milhões de vezes maior do que a Terra. A Bíblia diz que Deus fez os dois maiores luminares para governar a Terra, o Sol de dia e a Lua à noite. A ciência diz que o Sol é uma estrela, né? Mas a Bíblia diz que é um luminar. Eu fico com a Bíblia. E que Deus fez no quarto dia da criação, no céu, para a Terra, né? É só seguirmos a lógica. Então, o que é que eu quero dizer? Esse texto de uma forma diferente, a qual estou dando destaque para o cosmo que a Bíblia nos mostra, que as figuras de linguagem ela é expressa várias vezes nas Escrituras Sagradas, pelos profetas, pelos apóstolos, por Jesus, né? Para ilustrar e melhorar o entendimento, facilitar a compreensão. Então, quando vemos o cosmo, a cosmologia, né? O que a Bíblia apresenta por trás, vemos o quê? Que existe um firmamento, um céu firme e sólido, né? Que na sua palavra hebraica original, raquia, deixa expressamente os seus adjetivos, né? Algo firme, sólido, estrutura rígida, né? Aqui as comportas do céu que abriram-se, a Bíblia diz lá, né? Gênesis capítulo 8, para cair águas sobre toda a terra, para exercer o juízo de Deus, reiniciação, ou o grande reinício, né? O reset que Deus fez com os luminares acima e as estrelas no céu. Aí aqui faz sentido, né? As estrelas caírem de um céu que, apesar de muito grande, de uma grande extensão que nenhum homem pode mensurar, só o Deus Criador de todas as coisas sabe, né? Mas que existe um limite, mas que sabemos que existe um limite. E não esse espaço vácuo infinito aqui. Esse espaço vácuo infinito, onde fica o céu? Porque aqui a Terra estaria girando em volta do seu eixo a 1.666 km por hora, que por sua vez estaria girando no movimento de translação ao redor do Sol durante um ano, né? Numa velocidade de 109, 110, mais de 100 mil km por hora. Por sua vez, esse sistema solar aqui estaria também em movimento, né? Na galáxia, numa velocidade de mais de 900 mil km por hora. Né? Interessante que vemos sempre as mesmas estrelas, sempre. Milênios após milênios, séculos após séculos, décadas após décadas, vemos sempre as mesmas estrelas e constelações. Então, as estrelas que são maiores do que a Terra e a anos-luz, a Bíblia diz que vai cair estrelas do céu, como uma figueira, que você pega uma árvore, sacode e cai algumas folhas. Fica essa observação para você, meu irmão, que não compreendeu ainda, não parou para meditar no que a Bíblia, as Escrituras Sagradas mostram, um modelo de cosmologia.
E mais um outro aqui, ó. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola. Em outras traduções diz que como uma tenda que desenrola, como uma tenda. Então veja só, como um livro vai desenrolar ou uma tenda, porque aqui é uma linguagem também figurada, mas que traz uma lógica, que toda linguagem figurada ou parábola que Jesus fazia era sempre com uma lógica, não podia sair da coerência. Por mais que exista textos difíceis de compreender, mas temos que ter algo em mente que a Bíblia, a vontade do Pai, as Escrituras, elas não são incoerentes. Nós que temos a dificuldade, nós que às vezes somos incoerentes, mas a Bíblia não. Então, mesmo com as parábolas de Jesus, né, quando ele falava, era para trazer uma verdade um pouco mais específica e peculiar, com o endereço certo para aqueles a qual o Pai queria dar, né, na revelação de Jesus Cristo para os seus filhos, que não era todos que poderiam ou não entenderiam, né? Então Jesus queria dar uma palavra e trazia uma ilustração, como várias parábolas, né? Como a parábola, por exemplo, do rico e Lázaro, né? que vemos um inferno abaixo e um céu acima. E nos traz um entendimento, uma lógica que existe de fato um inferno abaixo e um céu acima. Isso é só um exemplo de tantos. E quando você para imaginar, o céu recolheu-se. Aí você vem para aqui de novo. Aqui faz todo sentido. Essa estrutura do céu, ele recolher-se, causar abalo, né? Pedras de silício, grandes pedras ferventes, como tocha, cairão nesse período da grande tribulação, como a Bíblia diz também. E faz todo sentido meteoros cair, né? São pedras rochosas em estados de abaixo graus, né, de temperatura. Mas quando vemos para aqui, como é que esse espaço vácuo infinito vai se aplicar ao texto que diz como o céu vai desenrolar-se como um livro ou como uma tenda em outras traduções. Então essas duas observações que eu queria trazer sobre as estrelas que caíram do céu e o céu que irá recolher-se como um livro ou como um rolo ou como uma tenda em outras traduções. Então, essa palavra, meus irmãos, é para nós termos a mente que a justiça de Deus está muito próximo de chegar para todos esses que oprimem, que fazem justiças nas ações, que tratam pessoas como nada, que são egoístas, que pensam só em si. A terra é tão grande e a cada 70 anos eles fazem alguma coisa para poderem diminuir a população. E mais um versículo para encerrarmos. Apocalipse capítulo 11, versículos 15, 16, 17 e 18. No mesmo contexto da vinda de Cristo, ali após a grande tribulação, tocou-se a sétima trombeta, né, que é o início, né, a bandeira verde para o nosso Senhor Jesus vir. E olha o que vai acontecer. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque tens tomado teu grande poder e começaste a reinar. Iraram-se, na verdade, as nações. Então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares a recompensa aos teus servos, os profetas, os santos e aos que te temem, ao teu nome, a pequenos e a grandes. E o grande tempo de destruíres os que destroem a terra. Até aqui, veja.
Outras traduções diz, e aqueles que destruíam a terra, né? Os governos desse mundo, né? Arrogantes, os presunçosos, os egoístas, os amantes de si mesmos, os poderosos, os ricos, milionários, as grandes famílias que regem esse mundo, todos esses terão a sua paga devida e justa. E interessante que eles saberão, porém eles não têm o seu nome no livro da vida. Eles não têm o conhecimento da graça do Pai para compreender as coisas de Deus. Apesar de saber que virá sim o Messias para trazer esse juízo. Como lemos, quem sabe, né, caia as montanhas sobre nós e nos cubra, né? Eles perguntam, eles tentam falar isso. Então, meus irmãos, que fique essa meditação para sabermos que isso vai acontecer e eu não vejo a hora dessa justiça do Senhor vir sobre a terra. Quero eu não estar aqui, né? A questão de que a igreja estará ou não nesse período, independente de que ela estará ou não, o Senhor nos cobrirá, nos protegerá. Então, meus irmãos, é esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Eles saberão quem é que está chegando, que trazerá a grande justiça do Pai e todas as orações de uma só vez com incenso que subirá ao Pai e a ira de Deus cairá sobre a terra. Nesse breve contexto aqui, que a sétima trombeta irá tocar e todos aqui na terra, os falsos líderes e todos que praticaram iniquidade, perecerão. Fica na paz. Até o próximo vídeo. Se não é inscrito ainda, se inscreva e deixa o like. Fico muito grato. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Até mais. Shalom.